Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno. Esse é mais um vídeo sobre as premissas que foram levadas, quais são os questionamentos envolvidos na escrita do novo livro que está para sair, que se chama Da Porta para Fora. O segundo livro, depois do primeiro livro, que foi Ensaio sobre a Graça, o Evangelho em Paz e Gratidão, que foi o primeiro que saiu. Agora, Da Porta para Fora exige bastante literatura, bastante estudo, porque apesar de também ser um tipo de ensaio, ou seja, uma conversa franca e não com tanta necessidade de organizar e descrever argumentos, não é uma prova teológica, é uma prova racional, é simplesmente uma exposição de fatos, exposição de alguns pensamentos e algumas coisas históricas, e precisa bastante de estudo, bastante de recursos literários. Então, quando a gente pensa no hino brasileiro, a gente imagina que o nosso hino, como qualquer outro hino de nação, ele evoca valores que engrandecem, né, a nossa pátria, engrandecem o Brasil, engrandecem as belezas naturais, nossos recursos, a força do nosso povo, a bravura da nossa gente, quanto que nós estamos dispostos a defender a nossa pátria, os nossos valores, enfim. Existe um conjunto, um discurso, existe um conjunto de valores que tem que ser passados, ou que aquele que compôs esperava evocar, ou seja, trazer de dentro para fora da pessoa que ouve ou que vai ouvir. Então, quando a pessoa ouve aquilo é para ser algo que inspira, que traz de dentro da pessoa um sentimento, uma reação nacionalista, no bom sentido, né? Uma coisa que evoca: eu sou brasileiro, eu amo a minha pátria, eu quero que ela seja respeitada, grande, enfim. É algo que evoca, que quer trazer de dentro para fora. Evocar, trazer, chamar, vocare, né? De trazer de dentro para fora. E quando a gente vê, por exemplo, na corrida que teve hoje de Fórmula 1, quem cantou foi a Anitta, e com um ritmo um pouco mais devagar, mais melodioso, como também já teve outras execuções de hino nacional que foram com chorinho, que foram com a versão rock, que muitas vezes toca em alguns eventos esportivos, que é feito com guitarra com distorção e tudo mais. Existem várias maneiras de você executar. A pessoa que está executando, desde que ela não esqueça a letra, né, ou não erre a letra, que como foi o caso de uma cantora aí que fez isso num evento público, desde que ela não erre a letra, ou não misture, não altere a letra do hino, esse hino vai continuar trazendo, sim, o sentimento, os valores, as coisas que ele foi pensado para evocar. Então, sempre que o hino nacional for cantado, independente do que ele da maneira como ele ser feito com bandolim, ser feito com trompete, ser feito com guitarra, ser feito com piano, ser feito com uma orquestra de cordas ou de metais, enfim, não importa o instrumento que esteja sendo usado, não importa o ritmo em que ele esteja sendo usado, ou o intérprete dele. Se é uma pessoa com uma voz mais rouca, se é uma pessoa com uma voz mais fina, se vai ser com canto lírico, se vai ser com gutural, tipo... Não tem uma limitação, desde que o hino, ou seja, a sua melodia principal e a letra sejam respeitados. E eu fico pensando, quando a gente começa a estudar o cristianismo primitivo, a gente percebe, por primitivo significa aquele que começa ali nos Atos dos Apóstolos, ali logo depois que Jesus sobe aos céus, ressuscita e sobe aos céus, até a instalação da igreja, e vamos dizer assim, até ali o primeiro século, segundo século, na minha opinião, é o mais relevante. Depois disso já começa, a partir do ano 300 e alguma coisa, já começa a ter uma efervescência mais voltada para... já está muito grande, as igrejas começam a ficar grandes, começa a ter uma institucionalização muito grande, já deixa de ser começa a perder um pouco das suas características originais, na minha opinião. Então esse cristianismo primitivo, quando a gente começa a olhar para ele, ele começou com um movimento de uma
vamos dizer assim, um pequeno grupo de 12 apóstolos, mais 70 discípulos e alguns simpatizantes e seguidores de Jesus que saíram ali daquele miolo, Galiléia, Jerusalém, ali daquele pedacinho do Oriente Médio, e se espalharam em menos de um século para todo o mundo antigo conhecido. Ali a região sul da Europa, alguns até indo mais para o norte da França, norte da Espanha, chegando até mesmo à península anglicana ali no Reino Unido. Toda aquela costa do Mediterrâneo, né, pegando Itália, Grécia, norte da África, tudo aquilo estava tomado de um novo vírus, de uma nova seita, uma coisa que estava pegando como gripe, que ninguém conseguia entender como, mas estava tocando, transformando, mudando, que era uma seita de uma galera que gostava de um tal de Jesus, de um carpinteiro que foi crucificado e tal. Então essa era a notícia que corria. De repente começou a aparecer um monte de gente que era cristão. Mas o que significa isso? Eles seguiam um tal de Cristo. Como é que um movimento de 70 mais 12, no meio ali daquele miolo, Jerusalém, Galiléia ali, como é que eles saem disso para um movimento que pegou mais do que gripe em toda a costa mediterrânea? O que será que tem ou tinha nesse miolo e o que será que não tinha nesse pacote que pegou na Grécia, que pegou na Espanha, que pegou na Itália, ali na região romana, que pegou na costa norte da África? Quer dizer, povos diferentes, de diferentes culturas e diferentes tradições, e de repente você tem todas elas com comunidades cristãs, mesmo elas tendo origens diferentes. Por que pessoas gregas ou pessoas do norte da África, ou mesmo romanos, que nunca ouviram falar de Moisés, nunca ouviram falar de Abraão, não estão nem aí, não são circuncidadas, não respeitavam regimes alimentares específicos, tipo, não coma porco, não coma certos bichos do mar, certos insetos, certas coisas, não tinha certos regimes específicos de alimentação, não seguiam as mesmas regras, nem nunca conheceram o Velho Testamento. Como é que de repente essas pessoas foram incorporadas num corpo muito maior, muito mais rico, chamado Corpo de Cristo ou Igreja, e ainda sem nenhuma denominação, ainda não tinha uma igreja católica ou protestante, não tinha nenhuma divisão histórica assim com denominação. Como é que povos tão diferentes conseguiam interagir, né? Conseguiam fazer parte? O que tem no cerne do Evangelho que não depende tanto da cultura, não depende da escrita, falantes de grego que nunca iam conseguir ler hebraico, nunca iam conseguir entender o que estava na Torá, que é a lei judaica, nunca ia conseguir entender as difíceis e milhares de regras que existem no Talmud, na tradição rabínica dos judeus. Quer dizer, nunca foram numa sinagoga, não sabe o que significa ir a uma sinagoga, nem fazer o bar mitzvah do menino. Quer dizer, como é que conseguiu pegar em tantas comunidades? E é isso que eu gostaria de explorar nesse livro. Eu tenho estudado bastante a respeito disso. Eu vou recomendar algumas leituras que eu fiz, e para que você, se tiver a oportunidade, compre e leia. Se tiver alguma versão em português, eu recomendo. E essa é a minha procura. Para vocês terem uma ideia, no começo, né, nesse primeiro século da comunidade cristã, os cristãos eram chamados pelos romanos de ateus. Sim, os cristãos eram chamados de ateus. Por quê? Porque não existia, eles não existiam em templos, não existia uma igreja cristã, não existia um templo com cristãos dentro cantando para Jesus. E como naquele tempo, né, toda seita, religião ou crença tinha o seu deus ou deuses e tinham templos para esses deuses. Então você tinha em Roma diversas construções para os deuses romanos. Tinha o templo de Júpiter, o templo de Vênus e assim por diante. Depois os romanos, como tinha muita imigração, muita gente que ia fazer negócios em Roma e
era de outros lugares, tinha outros deuses, começou a ter o templo de Ísis, o templo dos deuses egípcios, dos deuses gregos, dos deuses africanos, começou a ter várias construções, cada uma visando ter um espacinho para que aquele imigrante ou aquele comerciante vindo de outra região pudesse ali adorar o seu Deus, ter o seu momento devocional. E eles estranharam que os cristãos eles não tinham esse tipo de dinâmica. Eles, pô, você é cristão? O que é isso? É a galera que adora Cristo, que o meu Deus, né, é Jesus Cristo. Legal. Qual que é a construção de vocês? Onde que é o templo de vocês? Não, a gente não tem templo, a gente se reúne, a gente vai na casa do fulano, a gente vai na casa do ciclano, a gente faz uma ceia comunitária, um junta-panelas, como a gente chama hoje em dia, cada um traz um pouquinho, e depois, quando a gente se junta, a gente dá graças por tudo aquilo, a gente depois parte um pão e toma um pouco de vinho para simbolizar o sacrifício do nosso Deus, na forma de Jesus Cristo, na cruz, e a gente come, todo mundo faz um banquetão, todo mundo ali se deleita de comer, depois a gente vai embora, a gente faz as nossas orações para ele, mas a gente não tem um templo. E o pessoal começou a achar estranho, porque eles não tinham imagem, eles não tinham uma escultura de Jesus Cristo, eles não tinham uma imagem de Jesus Cristo. Então, como é que você vai falar para um monte de gente que tem imagem de vários deuses, seja em miniatura, seja em estátuas grandes, seja em grandes monumentos, eles cheios de imagens dos seus deuses, e o cristão não tinha nem templo, o cristão não tinha nenhuma imagem ou escultura ou alguma coisa assim, e não participavam dos banquetes de outros deuses, que era muito comum em Roma. Você tinha festas a diversos deuses, e cada comunidade, cada templo, mesmo não sendo deuses romanos, os romanos abriam esse espaço e tinham financiamento público do imperador, dando dinheiro para diversas religiões para que elas comemorassem as suas datas e fizessem suas festas, para que todo mundo vivesse em paz. Eles tinham um conceito de pax deorum, ou seja, paz com os deuses. Então eles não gostariam que nenhum dos deuses ficasse triste ou irado com os romanos, com o Império Romano. Roma deveria ter a bênção dos deuses, sejam quaisquer que fossem. Então eles financiavam os deuses egípcios, eles financiavam os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses do pessoal mais ali de Elfos, aquele pessoal. Então tinha templo financiado com grana para construir para todos eles. E os cristãos não tinham, não participavam desses eventos, nem usavam esses recursos públicos de Roma. Então não tinha controle, não tinha, era uma coisa abstrata, estava no ar, ninguém conseguia pegar. E então isso é uma curiosidade, os cristãos eram chamados de ateus na antiguidade por causa disso. Como que a gente sabe? Existem registros. Um dos livros que eu mais gosto é esse aqui, Documentos da Igreja Cristã, do Bettenson, da editora Haste. Tá? Essa editora, aliás, assim, 90%, 95% dos livros que você pegar dela, olhe 100%, 95% vai te interessar. Tá? De 100, 95 são muito bons e os outros 5 são bons. Então, vale a pena aqui nessa editora Haste. Eu não ganho nada para falar isso, mas eu aprendi fazendo pesquisa. Tá? Então, esse livro aqui, Documentos da Igreja Cristã, ele tem relatos de diversas cartas, memorandos dos guardas de Roma, várias coisas arqueológicas mesmo. Tá? E aqui tem uma carta, por exemplo, de um governador local perguntando para o imperador o que fazer com o conjunto de cristãos que ele capturou. Ele falou: a gente capturou um monte de cristão aqui, mas a gente não sabe o que fazer com eles, e a gente também não quer ser injusto, né? Então, o que eu posso fazer com esses caras? E aí tem um monte de relatos aqui de transcrições, né, de cartas de um imperador para o outro, de governador para o outro, de guardas, de como que foi a prisão do cristão fulano de tal. É muito bacana, vale a pena vocês lerem, está em português. E, por exemplo, ele fala aqui, ó, a gente pegou, é uma carta de Plínio, o jovem, para o imperador Trajano. E aí ele fala que, olha, a gente capturou um monte de cristãos, eles se recusam
a seguir o imperador como Deus deles, como divindade, mas eu tenho muita dúvida a respeito de certas questões, tais como: há diferenças de acordo com a idade? É o mesmo tratamento que eu dou se eles forem cristãos saudáveis ou se forem cristãos moribundos? Eles devem ser perdoados? O que a gente faz com eles quando perguntarem sobre César e tal? E aí ele fala que, olha que interessante, recebi uma lista anônima de muitos nomes que era falando: fulano é cristão, prenda ele. É tipo denúncia anônima, tipo 181 diz que denúncia. Aqui está falando aqui: de fato, sobre a minha pressão, devotaram-se aos deuses e reverenciaram com incenso e libações vossa imagem colocada. Ou seja, nós pressionamos e muitos cristãos cederam e adoraram a César, que era o imperador. Para esse propósito, ao lado das estátuas dos deuses, e alguns até amaldiçoaram a Cristo. Alguns chegaram a abdicar de Cristo, a apostatar de Cristo. Só que ele falou: a gente não encontrou neles nenhuma culpa. Todos que nós entrevistamos foram unânimes em reconhecer que a culpa a qual eles eram incriminados se reduzia apenas a isso. Em determinados dias, se encontravam e costumavam comer antes da alvorada e rezar responsivamente hinos a um tal Cristo, como se fosse um Deus, e obrigavam-se por juramento mútuo a não praticar nenhum crime e ter a abstenção de roubos, rapinas, adultérios, perjúrios e sonegação de impostos dos donos. Concluído esse rito, ou seja, essa ceia comunitária, costumavam distribuir e comer seu alimento. Aliás, é um alimento comum e inofensivo, porque existia uma lenda de que esse pão e esse vinho que os cristãos comungavam tinha muito mais comida, mas começava com isso e depois abria para a ceia completa. As pessoas falavam que esse líquido que eles tomavam era um líquido demoníaco, era um líquido que mexia com a cabeça, que era uma coisa perigosa, era magia, alguma coisa assim. Então eu falo: não tem nada que seja importante aqui. Julguei ser mais importante descobrir o que havia de verdade nessas declarações através de tortura a duas moças, a quem chamavam diaconisas. Mas nada achei senão superstição baixa e extravagante. Portanto, espero o vosso parecer. Ou seja, Plínio, o jovem, perguntando para o imperador Trajano o que fazer com os cristãos, porque ele não viu nada de perigoso. Veja como a descrição que ele fala aqui é simples dos cristãos. Eles se encontravam periodicamente, ceavam um pão e vinho, e depois abriam para uma ceia maior, onde todo mundo participava com outros alimentos, rezavam mutuamente, cantavam hinos a um tal Cristo, e depois cada um ia para o seu canto e viviam uma vida honesta e sem crimes, sem dever nada, sem enganar ninguém. Depois, um outro livro que eu gosto bastante é Os Primeiros Cristãos Urbanos, ou The First Urban Christians, do Mix. Tem a versão em português, tá? Na época não tinha, eu comprei de fora. Também ele retrata como era o mundo na época do apóstolo Paulo e como os cristãos no mundo urbano que existia. Roma tinha já centenas de milhares de pessoas, era uma cidade grande, então tinha rotina de cidade grande, tinha polícia, tinha tráfego, tinha trânsito, né? Tinha comércio, indústrias, ainda na forma de corporações de ofício, mas já existia uma produção de sapatos, de roupas, de tendas, e um monte de coisa. Então era uma vida urbana, e aqui é um livro muito bacana que fala dessa vida e aí ajuda a gente a entender algumas coisas em relação aos cristãos que viviam já nesse ambiente urbano, né? Da onde veio alguns termos como eclésia, né? O que a gente chama depois de igreja, da palavra igreja vem de eclésia, mas como é que eles chamavam a igreja, né? Por que eles usaram a palavra eclésia e não as outras palavras que tinha na época para usar? Enfim, é muito bacana para entender o mundo dos cristãos na época de Roma, do Império Romano, para a gente também perceber por que aquela comunidade cresceu tanto e tinha bastante gente lá, a ponto de Paulo escrever uma carta aos romanos, mesmo ele não tendo fundado nenhuma comunidade lá. Por que eles floresceram tanto se eles eram tão diferentes? Eles não eram judeus, eles não eram filhos de judeus, nem tinham nenhuma relação com a cultura semita que
originalmente tinha Jesus, os 12 apóstolos e os 70 discípulos. Como é que floresceu numa comunidade gentílica, ou seja, de gentios, de pessoas que não têm origem judaica, o cristianismo floresceu com tanta força, com tanto vigor, a ponto de cristãos serem levados para a arena para lutar com leões, para lutar com gladiadores, e serem queimados vivos ou crucificados, e ninguém, a maior parte deles não abdicou da sua fé, foi até o final. Curioso, né? O que será que tem que outras comunidades conseguiram abraçar isso sem precisar herdar tudo aquilo que era da comunidade semita de Jesus e dos seus 12? Depois um outro livro muito bacana, na verdade uma dupla muito bacana, que é As Origens da Adoração Cristã, tá? Do Larry Hurtado. Também ele vai mostrar toda a parte, como surgiu a parte de confissão, todas as partes que a gente conhece como liturgia no culto, as coisas que a gente entende como sendo momento de leitura responsiva, leitura senta, levanta, oração pública, momento de confissão dos pecados. É um baita de um livro, é baratinho, vale a pena você ler, tá? E esse outro aqui que faz par com ele também é Adoração na Igreja Primitiva, do Ralph Martin. Também ele vai mostrar, ele é complementar, você lendo um, você lê o outro, ele também vai falar da parte de música, de louvor, os modelos de confissão de fé, como que foi surgindo ao longo dos séculos o jeito da gente se reunir como cristãos, tá? Para que você perceba como que muita coisa é uma construção, como algumas coisas são convenientes e algumas coisas são dá para passar, né? E por último, e não menos importante, esse aqui que é um espetáculo, Antepassem, evidências arqueológicas da vida da igreja antes de Constantino, o imperador que oficializou o cristianismo com o Império Romano e fundiu o Império Romano com a igreja cristã, se tornando uma grande instituição hierárquica, poderosa, com dinheiro, com exército e tudo mais. Muita gente comemora o Constantino como sendo o cara que acabou com a perseguição cristã, mas por outro ponto, né, de um outro ponto de vista, ele também foi o cara que engessou bastante coisa, transformando a igreja numa coisa político-estrutural, ou seja, você tinha a igreja cristã espalhada pelo Império Romano de uma forma ilegal, virulenta, de uma forma que passava de um para o outro e cada vez surgindo mais pessoas. E de repente ele entra e, para conter esse aumento de cristãos, ele fala: tá bom, agora o cristianismo é legalizado. Eu tive Constantino fala que teve uma revelação e teve um sonho, e Deus revelou para ele, o Deus cristão se revelou para ele, falando que ele ia ganhar uma batalha X contra o seu inimigo, e ele assumiu, falou: não, a partir de agora eu sou cristão. Ele continuou adorando os deuses romanos em secreto, fazendo algumas adaptações, mas até esse momento a igreja não tinha o poder que passou a ter depois, se tornando uma igreja estruturada como parte do Estado, parte política, com dinheiro, com templos. Aí começou uma grande construção de templos, financiamento do Estado, muitas basílicas que estavam para uso da religião pagã passou para o domínio cristão, e aí passou a ser basílicas de uso cristão, para santos cristãos e adoração de santos cristãos conforme a época tinha. Então essa cultura de basílica, papado, né, construção de um poderio hierárquico, de um poderio como instituição poderosa que a igreja se tornou depois, surge no Constantino. Mas como que era a vida dos cristãos até então? Esse livro é muito bacana e ele vai mostrar, entre outras coisas, também, se eu consigo achar aqui, como que eram as instalações arqueológicas que acharam depois. Depois eles acharam muitos registros, muitas casas que eram usadas para a reunião dos cristãos, muitos afrescos, muitas marcas nas paredes, escritos, cartas, quer dizer,
quando você junta tudo isso, você descobre muita coisa legal. Eu estive visitando também algumas igrejas na Europa, foi uma coisa muito gostosa, muito interessante, muito rica, e você vê que realmente as condições originais, ou seja, lá atrás, nos primeiros séculos, era muito mais simples do que se tornou depois. Então, o que será que mudou? Essa é a proposta do livro. Então, espero que isso aguce a curiosidade de vocês. Também é um jeito de vocês pegarem referências bibliográficas muito bacanas, tá? E espero que vocês busquem aí essa informação e leiam o livro, se sejam edificados pelo livro e pelos vídeos também. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.